inovação aberta pode trazer novos caminhos para os escritórios de advocacia. Quando falamos em inovação nas bancas jurídicas, é natural pensarmos na criação de novos departamentos, profissionais sendo contratados e uma nova esteira de produtos e serviços que são concebidos em total sigilo. Tudo isso pode acontecer e é um caminho para se inovar. Mas na economia global de hoje, uma empresa não pode depender apenas dos recursos internos para promover inovação. É preciso também olhar para fora, praticando o conceito chamado de inovação aberta. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para discutirmos como a inovação aberta pode ser benéfica para um escritório, recebo no Juridicast a Mariane Cortez, que é gestora do ATICS, o programa de inovação aberta do Matos Filho. Mariane, seja bem-vinda ao Juridicast. Obrigada, eu que agradeço o convite, vai ser um prazer bater esse papo contigo. Muito bom, Mariane. E qual que é a proposta do ATICS, quando vocês criaram esse programa há 2 anos atrás? Bom, acho que antes de falar da proposta do ATICS, eu acho legal contar como que a gente chegou nesse nome, nessa marca, né? Legal. Que é do Matos Filho. Bom, a gente pegou o A e os 2 T's emprestados do Matos Filho, né? Que são características bem fortes do nosso escritório, né? Do nome do nosso escritório. A letra X representa movimento e rapidez, algo super intrínseco ao processo de inovação. E por fim, Eric em inglês significa sótão, que é aquela parte da casa que faz parte da casa, mas ao mesmo tempo, quando você está no sótão, você consegue ver um pouco mais além do horizonte, né? Então, foi com toda essa inspiração que a gente chegou no nome ATIC, né? Nosso programa de inovação aberta. Qual que é a nossa proposta, né? A gente tem como maior objetivo transformar o meio jurídico através da inovação. E como que a gente faz isso? A gente faz o recrutamento ativo das melhores soluções tecnológicas que tem no mercado, exatamente para entender como que essas soluções tecnológicas podem agregar aos serviços jurídicos que a gente presta. Então, a partir do momento que a gente entende quais são essas soluções e traz para dentro de casa, a gente certamente consegue aumentar a nossa eficiência operacional e ter entregas de maior valor agregado para os nossos clientes. Legal. E Mariane, o que o ATICS oferece para as startups que fazem parte do programa? Ótima pergunta. É importante mencionar que o ATICS ele é um programa 100% gratuito. Tá. Então, a gente não investe, a gente não pega equity, não cobra qualquer valor dessas startups, exatamente porque a gente entende que dessa forma a gente consegue de fato estar perto dos melhores empreendedores e das melhores startups. Para as startups que entram dentro do ATICS, o que a gente oferece como contrapartida, primeiro ponto, a parte de mentoria de produto. Então, a gente se propõe a testar aquela solução e entender onde estão possíveis gaps para que a solução seja aprimorada. Então, com isso, a startup tem o apoio dos nossos times, a depender da solução que a gente está falando, vai ser uma determinada prática aqui dentro do Matos Filho que vai dar essa mentoria. Então, isso a gente já tem alguns cases bem interessantes que a gente consegue potencializar o negócio dessa startup e também a gente traz essas startups para fazerem produção de conteúdos conosco, a gente promove eventos, né, em conjunto e algo que é também bem interessante, a gente é 100% transparente. Então, quem tiver, por exemplo, interesse de saber quem são as startups que estão no ATICS no momento, é só entrar no nosso site que lá a gente divulga todas que fazem parte do nosso portfólio. E Mariane, essas startups, elas ficam incubadas dentro do Matos Filho? Será que a gente pode usar esse termo, né, incubada? Não, elas não ficam incubadas, né? Então a gente não tem um espaço físico onde elas ficam, até porque, vamos combinar que depois da pandemia até, né, mudou a dinâmica. Então elas não têm um espaço físico lá dentro do Matos Filho, que de fato a gente se propõe é ter essa relação muito próxima com aquelas que fazem parte do nosso portfólio. Tá, e você mencionou que o programa é gratuito para essas startups, né? Mas, por outro lado, o escritório exige algum outro tipo de contrapartida dessas startups ao oferecer todo esse apoio? Olha, tem obviamente a parte dos testes, né? Muitas vezes acabam sendo testes, o que é comum nesse mercado, né? Das startups, elas oferecerem uma parte ali de testes para os nossos times, tá? Então, e para elas é muito bom, né? Uma via de mão dupla, tá? E um outro ponto, obviamente, é o comprometimento, né? Eu só consigo dar mentoria de produto e evoluir nessa mentoria, por exemplo, se a startup absorver os feedbacks e voltar para a gente, né, com um produto melhor. Eu também só consigo promover eventos ou conteúdos se a startup também estiver disposta a realizar esse tipo de ação com a gente, né? Então, é realmente um ganha-ganha, né? Eu não consigo fazer nada se a startup não fizer e vice-versa. E por outro lado, né, tem a ótica do cliente do
Matos Filho, que pode eventualmente ter benefícios sobre essa parceria. E é justamente isso que eu gostaria de explorar. Mariane, quais são os ganhos desse programa para os clientes do Matos Filho? O que a gente entende? Uma vez que eu coloco todos os nossos times, já que o ATICS é um programa institucional, e acho que é importante falar que eu não estou falando aqui só das nossas práticas jurídicas, mas eu também estou falando de todo o meu grupo de gestão e desenvolvimento, que a gente pode sim contar com soluções tecnológicas para serem inseridas no dia a dia deles. Então, a partir do momento que todo o time do Matos Filho começa a ter contato com essas soluções tecnológicas, a gente tem, obviamente, não só um ganho de entendimento de mercado, como que o mercado está se movimentando, isso traz uma expertise para você conversar com o seu cliente, não só de trabalho jurídico, mas de outras, vertentes do negócio dele, tá? Então, eu acho que isso é um ganho muito grande. A gente acaba, obviamente, aumentando a nossa eficiência operacional, isso faz com que os nossos trabalhos sejam entregues de uma forma mais rápida e de melhor qualidade, afinal, os advogados deixam de focar muito do seu tempo em atividades ali repetitivas e passam a ter mais tempo para as atividades estratégicas, o que é excelente para os nossos clientes. Então, eu, além de oferecer serviços jurídicos de alta qualidade, eu também consigo, se os clientes, têm interesse, muitos deles demonstram interesse, a gente conversa toda semana com vários deles, que nos acessam para saber, olha, eu estou com determinada dor de negócio, vocês têm startups para nos indicar? E a gente faz essa ponte, Então, a gente coloca o cliente em contato com essas startups, o que, obviamente, o cliente vai ter o trabalho, por assim dizer, de entender qual que é a solução, se tem fit com o negócio, etc. Mas a gente encurta esse caminho. Então, ao invés do nosso cliente precisar fazer todo um mapeamento para determinada dor, eu já falo, opa, você está com essa dor no seu jurídico? Espera aí que eu vou te indicar algumas startups que eu entendo que podem fazer sentido para você. Então, isso os clientes gostam bastante. Eu diria que toda semana a gente conversa pelo menos com 2 clientes que vêm nos divide as dores de negócio e a gente apoia nesse sentido. E eu te ouvindo falar aqui, penso que o Matos Filho, ao fazer isso, se coloca num lugar de valor, Porque no fim, vocês estão amplificando a conversa com esses clientes, não só no métier jurídico, mas falando de negócio e quando vocês ajudam esse cliente em algum desafio lá do negócio, certamente essa relação entre Matos Filho e cliente, ela tende a ter mais valor, correto? Com certeza. A gente acredita que cada vez mais o papel do advogado, ele é de trusted advisor, Então, eu vou ser aquela pessoa de muita confiança do meu cliente, que ele não vai vir exclusivamente só para falar do trabalho jurídico. Óbvio que é o nosso core, é o que a gente faz com excelência. Mas os clientes, a gente percebe que cada vez mais eles não querem só aquele advogado que vai entregar ali a operação. Ele quer realmente um conselheiro do lado dele, Alguém de muita confiança. E com isso, é o que você falou, A gente começa a conversar com o nosso cliente de outros, Quando você imaginar que um advogado vai conversar sobre inovação com o seu cliente, então é algo bem transformador e que tem gerado resultados bem interessantes para a gente. E Mariane, é natural, que vocês atuam no mercado jurídico, que vocês estejam próximos a startups, do meio, como as Legal e Law Techs. Mas a minha questão é, vocês auxiliam dentro do ATICS apenas Legal e Law Techs ou também podem apoiar também startups mais abrangentes? Essa é uma pergunta que sempre nos fazem, Tá. Apesar de ter um apelo óbvio para as Legal Techs, porque são as startups que fornecem soluções que estão ali ligadas diretamente aos serviços que a gente presta, a gente faz sempre questão de se conectar com startups de outras vertentes, exatamente porque às vezes eu posso ter um cliente que ele está com uma dor, por exemplo, que não é especificamente do jurídico e eu posso fazer essa ponte, e também foi aquilo que eu te falei, que eu acho que traz uma inteligência de mercado muito interessante, quando você fala com várias startups de outras vertentes, Às vezes você fala com uma startup de uma vertente, sei lá, uma edtech que vai te dar um insight para você resolver um outro problema, Então, acho que é uma fonte muito rica para o nosso negócio. Então, dito isso, a gente acaba, assim, falando com edtechs, com cleantechs, insurtechs, exatamente porque a gente entende que vai trazer essa inteligência de mercado para a gente e elas podem apoiar a gente ou os nossos clientes. A gente tem um case bem interessante que é a Lip.
que é uma edtech, ela capacita jovens aprendizes na área de tecnologia, exatamente para que as empresas, quando contratam esses jovens aprendizes, elas não façam só para cumprir ali a legislação. Tá. Que elas, de fato, contratem jovens que faça sentido para elas e que depois esses jovens sejam efetivados. E a Lip tem um trabalho super interessante, ela está no nosso portfólio e nós, por exemplo, o nosso time de tecnologia contratou a Lip, acabou contratando para a gente ter jovens aprendizes capacitados por eles. Então, esse é um case super legal. Então, não falamos exclusivamente de Legal Techs. E quais são os critérios que vocês levam em conta para incluir uma startup no Atix? Bom, a startup ela precisa estar em fase de tração ou escala e também a gente analisa o alto grau de inovação que ela pode trazer para o mercado. Então, isso para te dizer que são requisitos ali que eles podem se complementar ou, eventualmente, eu olho uma startup, puxa, o negócio ainda não está ali na fase de tração, mas a gente entende que tem um alto grau ali de poder de inovar, de disruptar um serviço, enfim, o mercado, a gente sempre analisa esses dois critérios para trazer aqui para dentro do Atix. E hoje, quantas empresas fazem parte do Atix? A gente atualmente tem 24 empresas dentro das startups no nosso portfólio e esse portfólio ele é dinâmico, né? Então a gente já teve startups que entraram e saíram, a gente tem startups que estão com a gente desde o começo. Então hoje a gente tem aí esse número de 24 startups e um mapeamento aí bem extenso de outras soluções que são interessantes, mas que acabaram não entrando pro Atix. E Mariane, desde o lançamento do Atix, que foi em outubro de 22, quais foram os desafios com esse projeto de inovação aberta que vocês enfrentaram e ainda enfrentam, né? Bom, a gente sabe que o ambiente jurídico, ele é tradicional e conservador. Então, a gente sabe que o nosso grande desafio foi e vem sendo e será a parte de cultura, porque a gente tem aqui um trabalho muito forte de educação para ensinar para os nossos times e mostrar na prática, né? Porque não basta só falar, precisa mostrar resultados de como que a inovação aberta pode ser benéfica para cada uma das práticas, para cada um dos times. E porque também que faz sentido o escritório ele ter um custo e não ter uma receita direta de uma iniciativa como essa que é o Atix. Mas enfim, é um trabalho que a gente sabia que a gente teria, né? Um desafio. Eu já trabalhei em projetos de inovação em outros setores e a gente sabe que essa parte da cultura da inovação é algo que todas as empresas passam e não é um trabalho que, beleza, eu agora tenho todo mundo aqui aculturado, né, na parte de inovação aberta, acabou meu trabalho. Não, porque a gente tem pessoas que entram e saem, as pessoas mudam de idade, mudam de funções, então é um trabalho contínuo que a gente faz dia a dia. Eu sempre brinco, eu falo, gente, trabalhar com inovação aberta em grandes empresas, independentemente se a gente está falando do setor jurídico ou não, é um trabalho de formiguinha, né, então é muita consistência e persistência que a gente, pouco a pouco, vai colhendo os resultados. E Mariane, tem um outro lado, né, desse programa, que é o envolvimento dos sócios e advogados do escritório, né? Porque sem eles, o programa também não existe. E aí a minha pergunta é, como envolvê-los para apoiar o programa? Eu vejo que o principal é você conseguir, de fato, mostrar os benefícios do programa. E como que a gente tem feito isso? Então, dia a dia, quando a gente começa a ter mais startups aqui dentro, seja dentro do Atix e contratadas, né, por nós, mostrar como que, de fato, essas soluções trazem um aumento da nossa eficiência operacional e aí, como consequência, como eu já comentei, a gente tem aumento do valor agregado dos serviços finais que são entregues. A gente também tem a parte de atração de novos talentos. Então, a gente sabe que essa geração que entra nos escritórios, elas já nos perguntam sobre ferramentas tecnológicas, elas não vão exercer o direito da mesma forma que nós exercemos, né? Então a gente sabe que ter um programa de inovação, ter essas soluções tecnológicas disponíveis para os times também é uma forma de atração de talentos. E a gente também tem a parte de business development, né? Porque é óbvio, o Atix ele é 100% gratuito, mas muitas startups acabam se tornando clientes do Matos Filho. A gente tem casos de startups que acabam indicando clientes para a gente, né? Então acaba, obviamente, sendo uma ferramenta de business development e também a gente sempre tenta mostrar para o pessoal o seguinte, gente,
A nossa visão de futuro é que a forma como a gente presta serviços jurídicos hoje, ela vai mudar. Pergunta de $1 milhão falar, como que será? Como será? Bom, existem pessoas especialistas, né, em futurismo para tentar entender como que vai ser esse mercado. Mas uma coisa é fato, vai mudar. Então a gente mostra, falando assim, gente, não dá para a gente voltar atrás, fechar os olhos para soluções tecnológicas. Então, vamos pensar no nosso futuro, vamos acompanhar tudo o que está acontecendo. E um ponto super importante, né, Leandro, que muitas vezes as pessoas ficam nesse frenesi, que agora inteligência artificial generativa, tal, porque eu preciso ter, precisa ter. Calma, você precisa ter mesmo? Beleza, se a resposta é sim, ok, mas o que exatamente você quer resolver aplicando uma solução de inteligência artificial generativa no seu dia a dia? Porque a gente tem várias aplicações. Sim. Então, a gente trazer eles aqui para o nosso lado da mesa, mostrar essa visão de futuro também é algo que ajuda bastante a gente no dia a dia. E mostrar que também é trabalho, às vezes, fazer horas não biladas, né, Mariane? Tem isso, né? Eu até estava recentemente agora numa reunião com um sócio que ele falou assim, gente, esse é o custo da inovação, né? A gente precisa usar a solução, a gente precisa testar, a gente precisa entender como que funciona para a gente, às vezes é possível customizar, às vezes não, né? Mas a gente precisa aprender e sair da zona de conforto, né? Que ninguém gosta, mas é necessário. Qualquer tipo de solução, minimamente, você vai ter que sair da zona de conforto e entender como que mexe. Bugou, mas bugou, aí a gente sempre brinca, bugou porque bugou, ou bugou porque a pecinha que tá ali mexendo na solução é que não soube utilizá-la, né? E você tem uma dimensão, Mariane, de um número de advogados que hoje vocês já conseguiram mobilizar dentro do programa do ATIX? Olha, a gente já impactou 90% do nosso 90% time. do time do Matos Filho? Exato, das práticas, sim. Uau! Os nossos dados nos mostram que a gente já impactou por volta de 90% do nosso time, tá? Das nossas práticas, seja por meio das mentorias de produto, da apresentação de novas soluções para as práticas, treinamentos internos, né? Que a gente tem vários treinamentos que a gente fala sobre tecnologia e sobre assuntos que permeiam, né? Essa seara. Então, 90% aí do nosso time já foi impactado de alguma forma pelo ATIX. É um avanço bem interessante para um programa que, né, foi lançado em outubro de 2022. É bastante expressivo. E, Mariane, o nosso episódio está caminhando para o final como uma última pergunta, né, que não teria como não fazê-la. Como que vocês mensuram o sucesso de um programa de inovação como o ATIX? Bom, a gente tem 3 métricas que, assim, principais, né, que vale aqui mencionar. A primeira é o aumento da eficiência operacional dos times, a partir do momento que eles utilizam as soluções tecnológicas. A gente tem o número de projetos conduzidos, então quando os times vêm com uma determinada dor, eu faço um match com a startup, a gente consegue de fato fazer uma prova de conceito e contratar, ou fazer uma prova de conceito, entender que de repente não faz tanto sentido, a dor não era exatamente aquela, então um projeto finalizado também é uma métrica, e o número de mentorias, né, de produto que a gente dá, porque de novo, né, a gente entende que essas mentorias de produto, elas são ricas para as duas partes, né? Todo mundo tem o que ensinar e o que aprender. E por fim também, né, não dá para deixar de mencionar a parte de prêmios, né? Que a gente obviamente sabe que acaba sendo um dado que mostra que a gente vem tendo sucesso com o programa. Mariane, muito obrigado por participar do Juridicast e compartilhar sua experiência aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, foi um prazer trocar essas ideias, né, sobre inovação aberta, um assunto que eu adoro. E para todos que nos ouvirem, fico aí à disposição para um café ou um bate-papo virtual. Muito obrigado. Isso nos leva ao final de mais um programa. Se essa conversa trouxe insights valiosos para você, compartilhe esse episódio e nos avalie em sua plataforma de podcast favorita. O Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.